Fala pessoal, tudo bem? Vai ir aqui com vocês para a nossa videoaula. Utilizando agora o Check It Out na página 19, nós vamos falar sobre Materials. Então, o primeiro exercício já vem falando assim: leia sobre os materiais que os artistas utilizam e rotule as figuras com as palavras em negritos. Então, nós temos aqui algumas especificações e as palavras que estão aqui em negrito vocês irão utilizar aqui embaixo de acordo com a informação. Primeiro vem falando assim: the first artists use ashes from fire. Então, os primeiros artistas utilizavam cinza do fogo. Red clay or natural pigment, argila vermelha ou pigmento natural, from plant for paint, das plantas para pintar. Today, artists can choose from many mediums, include canvas, brushes, oil paints, watercolor, chalk, pastel, pencil and pens. Então, hoje os artistas podem escolher inúmeras mídias aí para utilizar, como lonas e pincéis, pinturas a óleo, pintura a água, giz, as coisas de colagem, aqui os lápis e as canetas. Isso é o que eles utilizam bastante. Artists can also use video, photograph, paper, metal, plastic or even recycled materials. Então hoje eles também podem utilizar os vídeos, fotografias, papéis, metais, plástico e também materiais reciclados. Então, de acordo com esses que estão em negrito, vocês irão colocar aqui de acordo com a figura. Pensa, aqui ó, o que estou vendo é resto de fogo. Então, o que seria isso? É o ashes, tá? Então, é o que vocês irão colocar aqui, ashes, tá? É assim mesmo que vocês irão fazer e façam isso com os demais, tá? Chegando aqui, nós vamos para Shape. No Shape, nós vamos ler as informações aqui e está falando, classifique então as formas como geométrica ou orgânica. Então vamos lá. As formas, ela tem duas áreas dimensional, tá? As formas têm altura, tamanho e profundidade. E existem dois tipos para essas formas. Quais são? O orgânico e o geométrico. O que é o orgânico? As formas orgânicas são aquelas que podem ser encontradas na natureza, por exemplo, frutas, vegetais, flores, e aí você vai entender que elas têm as formas orgânicas. As geométricas, elas são formas matemáticas, tá? Tal como quadrados, círculos, e elas são perfeitas e irregulares. Agora que eu falei para vocês o que é geométrica e o que é orgânica, vocês irão marcar aqui, ó, geométrica e orgânica de acordo com as fotos que vocês têm aqui, as figuras, tá? O 3 nós não vamos fazer, aqui só mostrando sobre as formas orgânicas, que elas são irregulares e imperfeitas. Pensa aí numa fruta, você pode até achar uma fruta bem bonitinha, mas ela não é regular como é aquela que você constrói de maneira matemática, gente. Então vamos lá, o Enjoy a gente também não vai fazer. Agora o Your Turn sim. Dá uma olhada nessas duas fotos aqui, nesses dois quadros, na verdade, e responda as seguintes questões. Olha, eu tenho que analisar esse quadro e depois esse daqui e responder quais formas você pode identificar em cada uma. Depois embaixo, quais cores existem nas figuras, nos quadros. Em cada um você vai colocar. E a última, qual dos quadros você gostou mais e por quê? A última, então, ela é bem pessoal, aí vocês irão colocar qual delas você gostou mais. Aqui vem só do Let's Talk, what's going on in this artwork, o que está acontecendo com esse trabalho de arte. São só informações para a gente entender aqui. A gente também não vai fazer porque não tem como eu ficar conversando com vocês. E a gente chega aqui no Check It Out. No Check It Out, vocês já aprenderam o que é o passado simples, né? O verbo be, ele muda porque ele é um verbo irregular. Já o verbo talk,
ele acrescenta o ed para ficar talked no passado simples. Então, quando eu tenho verbo irregular, eu preciso decorar uma lista que eu já falei para vocês. Quando eu tenho ele que é regular, eu acrescento o ed quando eu vou deixar no passado. Isso vocês já sabem. Eu já mostrei também como que fica na forma negativa e como que fica na interrogativa. E aqui já vem falando assim, ó, negativa e interrogativa. Na forma negativa, tem que ter o did not, que aí fica didn't. E na interrogativa, eu sempre vou usar o did nas questões em que eu não utilizo o verbo be. E eu não posso esquecer do question mark lá no final, tá? Question mark é esse ponto aqui, que é de interrogação. E o verbo sempre fica na forma base quando eu utilizo o did. Então, leia de novo alguma das questões que nós usamos para analisar um pedacinho da arte. Tá? Identifique quais delas estão no presente e quais delas estão no passado. Então, já vou falando aqui, ó. Se eu utilizei o do, é porque está no presente. Why do you think you had the reaction? Porque você pensa que você teria uma reação. E aí, é claro, interrogação aqui no final, eu utilizei o do como auxiliar, então PR aqui porque é presente. Olha aqui embaixo. Why did you remember what you remembered? Você lembrou o que você teria que lembrar, né? Você lembrou o que era lembrado? Mais ou menos nesse sentido. E aqui o did, ele é passado. Veja, o verbo aqui, remember, fica na forma base. Então, aqui eu sei que é PA de past, passado, tá? Então, é assim que eu vou analisar as frases. No 2, analise as similaridades e diferenças entre as questões no presente e no passado. Escolha somente as sentenças corretas. Aqui já é uma questão de você entender isso que eu acabei de falar. Olha, eu uso do para presente e o verbo fica na forma base. Eu uso did para passado e o verbo também fica na forma base. Sempre. Isso quando que eu uso? Em questões ou sentenças negativas. Nas negativas, presente vai ser don't. No passado vai ser didn't. Então eu sempre vou utilizar o did ou do aí para as questões ou sentenças negativas. Porém, se eu estiver utilizando o verbo to be, aí eu vou usar o be no presente, am, is ou are, e no passado, was ou were. Vocês já sabem disso. Então agora aqui vocês vão analisar e marcar aquelas que fazem parte aqui de acordo com o contexto. O exercício 3, nós temos 3 frases aqui. Hannah fala assim: So Jim, how did Pollock use line and shape to contribute to the mood of the painting? He didn't use any geometric shapes. All shapes are lines are organic. The paint feels chaotic. Yeah, that's true. Did you like the colors? Eugene, actually, I didn't like them very much. I prefer brighter colors. E aqui dentro desse textinho tem 2 frases que estão no passado e elas são negativas. Por isso que aqui embaixo na tabela vem falando Simple Past Negative Tense. Agora vocês irão colocar essas 2 frases aqui, colocando o sujeito, a forma negativa, o verbo na forma base e o complemento. Como que vai ficar então isso daqui? Vou fazer uma só delas para vocês entenderem aqui. Nessa primeira, então, vou pegar essa frase aqui, ó, He didn't use any geometric shapes. Então, quem que é o sujeito? He. Aqui na forma negativa, então, vai ser didn't, que eu acabei de falar para vocês. Didn't, certo? Qual é o verbo na forma base? Então, eu olho aqui, é o use. Use. E qual o complemento? Any geometric shapes. E aí eu acabei de fazer a frase que vocês irão colocar aqui. Vocês irão usar essa e mais uma que tem aqui no texto, tá?
coloca uma embaixo da outra bonitinho conforme a sequência. Exercício 4, vocês vão marcar as questões que estão desse lado aqui com as respostas. Veja, todas eu estou utilizando did e todos os verbos estão na forma base, ó. Finish, paint, buy e aqui sell, tá? Todos eles estão na forma base. E na resposta está utilizando, como elas são resposta curta, na afirmativa está usando did e na negativa didn't. É isso mesmo. Então agora vocês irão marcar questões com resposta e aí tem que ter sentido. No your turn, vocês irão criar questões ou sentenças negativas com as informações dadas. Então vocês irão organizar as sentenças para ficar bonitinho aqui, para que vocês saibam fazer essa parte. Então eu vou aqui já ajudar vocês também nessa primeira e as demais vocês irão fazer, é claro. Então tá assim: our art teacher to the local museum booked a visit e didn't. Então o sujeito vai ser assim, ó, our art teacher didn't book a visit to the local museum, tá? Então, o nosso professor não agendou uma visita, não reservou, né, uma visita para o museu local. Assim que vocês irão fazer. Por que é o didn't? Eu estou usando ele aqui. Olha o book, ele se tornou um verbo aqui no caso de reserva, tá? Então preste atenção que o book aqui ele não é um substantivo, ele aqui é um verbo. E aí tá falando, o nosso professor não agendou uma visita para o museu local. Esse daqui, negativo, então essa é a sequência. Olha de baixo, é uma questão. Aí ela já muda. Na questão, então, eu vou ter que usar quem? O did para fazer a questão. Ele está aqui, ó. Did. E quem que é o sujeito? The students. The students. They did the student take an online museum tour. E aí eu ponho question mark. Então, os estudantes, eles tiveram um tour no museu de forma online. Então, did the student take? Eu não poderia colocar o museum tour aqui porque eu preciso do verbo logo depois do sujeito. Então, eu tive que usar o take an online museum tour. É assim que vocês irão fazer nesse exercício 1 aqui. O 2, de novo, vou marcar as questões com resposta. Então, vocês têm as questões aqui sobre lá alguns quadros, tá? Ou artista, é claro. E vou marcar aqui de acordo com as informações. E o exercício 3, ele é tranquilo também de fazer, para você completar as sentenças. Mas vejam, são todas questões. Se são questões, eu automaticamente vou usar o quem para fazer essas questões? E é passado o did. Veja que eu preciso dele para montar. Então, when did. E aí, expressionismo. Expressionismo é o sujeito. E o start fica na forma base. When did expressionism start? Quando que começou o expressionismo? É assim mesmo que eu vou montar. Desse jeitinho que está aqui. Deixa eu trazer mais para cá, tá? Olha, when did expressionism start? Então o sujeito está aqui e o verbo principal está aqui. Como eu usei o did, o verbo principal fica na forma base. E aí vem a resposta. In the beginning of the 20th century. Quer dizer, no comecinho do século 20. Vocês irão fazer a mesma coisa para os demais. Lembrando, ó, Frida Kahlo aqui é o sujeito. Dali e Picasso, aqui também são sujeitos. Monet, aqui também é o sujeito. E aqui o you também é o sujeito. É assim que vocês irão fazer esses exercícios. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.